Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dani Pod. E hoje o episódio está bem diferente, vocês vão saber por quê. Hoje a gente vai estar falando de uma coisa assim muito importante, que é a saúde. Olha só, chamando de coisa, né? Mas é muito importante. E junto da saúde, vamos falar de bariátrica, um assunto super importante hoje, que a gente tem aí ter um cuidado bem especial. E para isso eu convidei duas pessoas que eu estou bem feliz em receber aqui. Ai, obrigada. Dani. A Lili, já chamo de Lili, porque se chamar ela pelo nome, ela nem vai saber. Eu posso nem atender, de repente, porque não vou lembrar. Mas vou dizer para vocês. Elisângela, Lili, seja bem-vinda. Obrigada. Eu que e a Antônia também, seja bem-vinda, Antônia. Obrigada. Tô bem feliz de ter vocês duas aqui, até porque quando eu falei com a Lili, ela já disse, vamos levar a Antônia. E eu adoro isso, tá? Adoro essa coisa de que, eu me identifico com alguém, eu quero, acho importante, né? Isso é bom. E como a Lili vai falar de um assunto que, como é que a gente pode dizer? A gente não vai incentivar ninguém a fazer, né? Mas vamos falar, sim, das coisas importantes, do que levou Contar a um fazer. pouquinho, né, da experiência. Contar experiências. Claro, não são só positivas. Com certeza aí deve ter experiências negativas. Tem. E a Antônia com toda a experiência dela. A Lili, gente, ela é mãe, ela é esposa, ela trabalha como cerimonialista. Ela também é influencer, tá dando um show aí no Instagram. E tá aqui com a gente para falar desse assunto. E a Antônia, nutricionista. É nutricionista funcional, né, Antônia? Me corrige aí. E também trabalha com a saúde da mulher e o comportamento alimentar. Perfeito. Que eu achei, assim, Ela é maravilhosa, gente. muito propício para esse momento. Com certeza. Vocês já participaram de algum podcast? Nunca, Não. primeira vez. Primeira vez. O coraçãozinho tá aqui assim, ó. Super animada. Eu vi que elas ficaram bem animadas. E eu mais ainda, porque eu gosto de gente animada para estar aqui com a gente, né? Se a gente vai passar Com informações... certeza. E assim, ó, além de informações, eu vejo que esse momento eu vejo como inspiração. Tanto na tua profissão, que eu acho linda, que eu acho maravilhosa. Sim. A Lili, com tudo aí, toda a jornada dela, muito inspiradora. Um caminho aí. Um caminho. E a gente vai querer saber tudo. Joia. Eu sigo a Lili já faz um tempo. A gente se segue, né, no Instagram. Ixi, eu te acompanho. Olha, já fiz algum pão da madrinha. Isso! Alguns. Eu adoro quando fazem, que falam, porque às vezes a pessoa faz e não fala, né? Daí a gente não fica sabendo. Mas eu fico toda feliz quando a pessoa faz e ainda fala. E assim, sabendo que a Lili não deve comer muito, né? Não, Deve comer bem o pouquinho. pão da madrinha é especial para minha família. Hoje eu não Sim. consigo mais comer pão, né? Sim. Fiz aí umas trocas. Mas o pão da madrinha, meu menino principalmente, ele falou, mãe, quando que você vai fazer aquele pãozinho, pão da madrinha? Daí, tipo, faço pão. A gente até brincou esses dias que eu fiz o pão e saí. E deixei o pão quentinho. Daí não sabia se podia comer ou não. Não, ele comeu, querida. Quando eu cheguei em casa, eu olhei e falei, filho... Cadê? O pão, o que aconteceu com o pão? Você comeu o pão todo. Ele falou, não, mãe, comi 10 fatias só. Só 10? Cortou tudo em bem, 10? filho, Tá maravilhoso. ótimo. Tranquilo. Eu trabalhei com um moço, se ele estiver assistindo esse episódio, ele vai saber que é ele, não vou dizer o nome. E no lugar passava sempre alguém para vender pão. E ele sempre comprava. Era aquele que deixava a gente tudo na perdição, né? Daí ele ia cortar a fatia. O pão era desse tamanho, né? A fatia dele era assim, ó. Daí ele dizia, pra que eu vou passar trabalho se eu sei que eu vou comer mais de uma fatia? Então já na espessura Ele que ele cortava gosta. assim, ó. Até hoje, quando eu erro o corte, claro que não dessa Lembra grossura, dele. né? Eu lembro dele, que engraçado, né? Mas, meninas, primeira pergunta que eu quero fazer é como é que
a Lili conheceu a Antônia? Ou como a Antônia conheceu a Lili? Como é que foi essa junção aí? Então, eu conheci a Antônia logo depois que eu fiz a bariátrica. A gente começa a seguir, assim, pessoas que estão naquela linha, que falam sobre bariátrica, que falam sobre alimentação saudável. E aí, ontem, eu coloquei que eu estaria aqui com a Antônia e tal. E aí eu me lembrei não, ela se fez lembrar, uma seguidora, e ela me mandou alguns materiais teus. Ela me encaminhou por direct. Lili, olha só que legal, acompanha ela e tal. E daí eu relembrei, que eu comecei a seguir a Antônia por conta Por uma indicação dessa seguidora. Que legal, porque já legal. tinha feito a bariátrica. Já tinha feito a bariátrica, e daí, assim, a gente vai vendo, a gente tem fases de alimentação, né? Então, começa com dieta líquida, depois pastosa, até chegar na dieta livre. E aí, a gente não quer ficar naquela coisa, a mesma coisa de alimentação, e aí Quer tu vai ideias. seguindo, quer ideias, Sim. quer umas receitinhas diferentes e tal. E aí ela começou a me mandar uns materiais da Antônia, falou, segue ela e tal. Daí eu fui dar uma espiadinha no Instagram da Antônia, me identifiquei assim com o jeitinho dela. Eu falei, olha, é isso que eu quero pra mim. Né? A Antônia fala muito do comer da alimentação, comer intuitivo, Isso. né? Ai, que legal. E Nunca isso me tinha ouvido chamou- falar nisso. Não. Isso me Comer chamou intuitivo. muito a atenção, assim. E as falas dela, eu falei, nossa, que legal. E aí eu comecei a seguir a Antônia. E daí eu vi que ela era de Itajaí. Aí não larguei mais ela, né? E eu até estava pensando sobre isso hoje, né? Como as coincidências, elas acontecem, né? Porque eu moro aqui faz 2 anos e meio. Eu era de uma cidade perto do Rio Grande do Sul, Jaborá, o nome da É cidade. gaúcha. Quase gaúcha, né? Ah, tu é de Santa Ainda Catarina. é Santa Catarina. Só que como é bem pertinho do Rio Grande do Sul, o sotaque, os costumes Muito, é né? bem gaúcho. Eu entro aqui em qualquer lugar, eu falo, oi, tudo bem? As pessoas já pedem se eu sou gaúcha. Mas quase, né? E eu e meu namorado, a gente veio morar pra cá. E quando eu vim pra cá, nutricionista, eu tinha trabalhado 1 ano já de Nutri, lá onde meus pais moram agora. E eu tinha passado no concurso da prefeitura, estava atendendo lá e tal, mas eu sempre quis viver de consultório. Era assim, meu maior sonho era conseguir me manter só com consultório. E quando eu vim pra cá, eu dei início a esse sonho. Só que, imagina, minha cidade lá tem 4.000 habitantes. Ah, é muito pequena. É muito Chega aqui em pequena. Itajaí, que não é Nossa. uma cidade grande, mas comparada. Né? E lá, todo mundo se conhece. Todo mundo. Assim, não tem uma pessoa na cidade que não se conhece. E quando eu vim pra cá, eu já tinha morado em Erechim, que eu me formei lá. E aí, quando eu vim pra cá, eu disse assim, e agora? Né? O que eu vou fazer? Aí comecei a estudar, eu sempre gostei muito de estudar. E sobre como aparecer, né? Como conseguir me desenvolver num lugar diferente, tudo mais. E aí eu comecei a selecionar alguns profissionais para fazer parceria. E eu sempre gostei dessa parte de comportamento alimentar, né? Que envolve uma nutrição não prescritiva. Então, eu não trabalho com dietas prescritivas, somente quando é necessário. Então, por exemplo, no caso de uma cirurgia bariátrica, no início a gente precisa fazer cálculo, a gente precisa organizar toda a questão proteica, de fibras. Mas pensando no público que quer ser saudável, que quer um emagrecimento, ou que simplesmente quer mudar a alimentação, eu sempre trabalho com esse comer intuitivo que a Lili falou, que é uma abordagem. E aí, pesquisando alguns profissionais que fariam sentido para mim, eu encontrei uma psicóloga, porque eu preciso muito desse apoio de psicólogo junto, porque comportamento essencial, alimentar sim. é na cabeça. E aí, eu conheci uma psicóloga que conhecia a Lili. Olha, e aí, como tudo dá Olha, essa... e eu tô descobrindo essa história agora também. Olha, Olha vamos só. descobrir. E aí, eu sempre gostei de fazer live, porque eu também gosto de falar, né? Sim. Mesmo que no começo eu seja um pouquinho tímida, quando abre o microfone, me segura, né? E aí, eu marquei uma live com essa psicóloga sobre comportamento alimentar, sobre Tu vinha emagrecimento. de uma sequência de lives, assim, né? Eu Essa acho foi a que primeira? sim. Eu acho que essa foi uma das primeiras, assim, que eu fiz, né? Com parceria com outra pessoa junto. E aí, fazendo essa live com a psicóloga, no finalzinho ela falou pra mim, conhece
a Barbie Bem Vivida, eu disse, não conheço. Vamos Ela falar disse, agora, vamos falar agora. Então, começa a seguir ela, porque ela é uma pós-bariátrica, ela coloca um monte de coisas sobre alimentação, sobre como manter isso a longo prazo. E aí que eu conheci a Lili, que eu comecei a seguir. E agora eu tô aqui para formar esse novo encontro. Um encontro de milhões. Olha, seria legal, hein? Já que a Antônia tocou nesse assunto, vamos falar do nome do teu Instagram. Bari Bem Vivida. Eu não conhecia a Elisângela, a Lili, mas quando eu vi o teu Instagram, o nome do teu Instagram, me chamou muita atenção. E logo quis entrar para conhecer, para saber que era, né? Bari, claro, bariátrica. Mas me chamou a atenção. Porque eu achei muito criativo. Esse nome foi um parto, praticamente. Como é que foi? Conta pra gente. Como é que foi criado esse nome? Então, era o meu Instagram pessoal. Era que o teu eu colocava, era o meu nome. Tá. E eu colocava fotinhos da minha menina, as coisas assim, pessoais. E daí eu fiz a bariátrica e começou esse processo de emagrecimento e de tal. Adivinha quem que me falou assim, ó, você tem que mudar esse teu Instagram e começar a influenciar pessoas com essa tua jornada. Quem foi? Minha amiga Deise. Deise Limas, que é do Comidas da Deise, que já esteve aqui com a gente 2 vezes. Maravilhosa, né? Maravilhosa. E aí ela falou pra mim, Lili, você tem que fazer isso. Troca o teu Instagram, começa a mudar o foco aí. Tu tens aí a oportunidade. Eu já falava um pouquinho da minha experiência no pessoal ali. E aí ela foi me incentivando, assim, pode fazer. E eu comecei. E aí, mas o nome mesmo foi ela? Ainda não. Ainda com o meu pessoal, mas eu comecei a falar mais sobre bariátrica. E aí chegou um tempo, a gente começou, Deise, tô pensando, vamos mudar o nome, me ajuda e tal. Falamos alguns nomes, mas não encaixava. E aí um dia, conversando, saíram alguns nomes, mas não tinha nada certo ainda. E eu falei, Dedê, eu chamo a Deise de Dedê. Dedê, tenho que fazer o meu almoço aqui, tô na correria aqui com as crianças, mas eu vou ficar pensando nisso. E eu ali, mexendo nas minhas panelas, cozinhando, e aquilo na minha cabeça tem que ser um nome que mostre para as pessoas que dá para viver bem depois da bariátrica. Porque eu escutei muito, assim, ó, você vai fazer bariátrica? Você vai viver doente, você não tem mais ânimo, você vai perder cabelo, vai perder dente, vai perder unhas. Nossa. E tipo assim, eu já estava num processo já de alguns meses de emagrecimento, e eu cuidando do jeitinho certo, e eu estava me sentindo muito bem. Então eu falei, tem que ser um nome que mostre para as pessoas de que dá para viver bem depois da bariátrica. E aí, de repente, eu lá mexendo nas minhas panelas, Bari Bem Vivida. Já mandei um áudio. Dedê, acabou de nascer. Ela aprovou, com certeza. Acabou de nascer. É Bari Bem Vivida. Ela, uau, amiga, é isso aí e tal. E foi aí que nasceu o Bari Bem Vivida. Parece que não, mas como é importante a escolha do nome. Porque quando a gente quer transmitir alguma coisa, marcar pelo nome, né? Tu não pode ficar mudando toda hora. Sim. Tem gente que muda sem problema nenhum. E a gente vê vários, assim, de tipo, Bari by fulana, tipo, Bari by Lili. Eu falei, não queria nada assim, eu queria uma coisa diferente. Então é bem original mesmo. E daí me veio Bari Bem Vivida. Eu digo que foi Deus que implantou assim na minha mente, tipo, ó, é esse, toma, porque deu um estalo assim, E daí na hora não deu aquele medo, será que já tem? Vou colocar pra ver, né? Então, daí a gente já vai procurar, né? E eu não achei nada. Eu falei, tinha que ser. Era pra ser. Esse era pra ser. E aí foi onde também me deu a viradinha de chave, assim, que parece que me empolgou mais. Eu falei, não, eu tenho que falar sobre isso, tenho que estar no Instagram mostrando, morrendo de vergonha, tá, gente? Porque mas é assim mesmo, normal. começo. É
desafio em cima de desafio. E aí a gente recebe carinho de alguns, a gente recebe um haterzinho de outro. Mesmo porque ninguém é obrigado a concordar com a gente, gostar da gente, né? Mas eu tô bem feliz com, ai, que bom. Com o Instagram. A Antônia falou de onde ela veio, tudo, que não é Rio Grande do Sul, é quase. E tu, Lili? Então, eu sou filha aqui da terrinha, né? Tu é daqui. Eu sou filha da terrinha. O pessoal até fala, eu sou do cash, se não cash, diz. Né? Eu sou peixeira mesmo. Na verdade, eu digo assim, ó, eu escapei isso aqui de ser dengo-dengo. Eu falo que é, né? Que o pessoal de Navegantes, a gente fala que é dengo-dengo, né? Sim. Pelo menos na minha... Claro que sempre chamavam de o dengo-dengo. E eu só nasci em Itajaí, porque não tinha hospital em Navegantes quando eu nasci. Lá. Mas aí até os 4 anos, enfim, a minha mãe saiu de Navegantes, veio, me teve aqui no hospital de Itajaí, voltei para Navegantes, então moramos em Navegantes até os 4 anos. Depois a minha mãe vendeu tudo, né? Minha mãe é de Navegantes mesmo, nasceu lá. Vendeu tudo lá, e daí veio a minha mãe, né? Olhou um dia para o meu pai e falou, vendi a casa, temos um mês para sair daqui. Sim. Sim, minha mãe é corajosa. Olha. E aí, viemos morar em Itajaí. Daí teus filhos nasceram aqui. Meus filhos nasceram aqui. Falando em filhos, a Antônia é mãe de pet. Só de pet, A minha cachorrinha é a Mumu, porque ela é um cachorrinho caramelo, né, vira-lata. Mumu, E ela tem alimentação natural também. Então, ela não come ração, ela come só comida mesmo. Ela postou, então, ela postou esses dias a alimentação. Eu falei, olha, essa comida eu também comeria. Não, é tudo muito, assim, ela é privilegiada, né? Com certeza. Porque, basicamente, o que eu como, ela come. Então, eu não sinto, claro que é mais difícil do que só dar ração, né? Mas, muitas vezes, o que sobrou ali, eu já coloco pra ela. Só que também é tudo calculadinho, né? Porque tem que ter uma quantidade proteica, de tá com ela desde que ela vísceras. Desde que ela... 3 meses, né? Tá. Agora ela tem quase 3 anos. Olha. E eu troquei ração por comida porque ela não gostava da ração, né? E eu pensei assim... Olha, tenho um tempinho ali pra fazer, e eu sempre posto no meu Insta também, né? Claro que a alimentação de cachorro é com o veterinário, né? Mas porque muita gente me pede se eu faço o cardápio, porque também ela inspira também, né? As pessoas têm vontade. Sim, e é muito legal, assim, tratar ela desse jeito, e eu sempre... posto no Instagram a alimentação dela, então ela dá mais engajamento que eu, na maioria das vezes. Gente, isso é normal. Mas posso dizer que dá muito engajamento também? A Heleninha. Não, cada vez que a Heleninha aparece... A Heleninha é a filha da Lili. Todo dia de manhã ela aparece. Às vezes ela não aparece, mas geralmente eu tô lá abrindo meu Instagram. Ela adora dar um bom dia. E ela chega, oi, ou então ela diz bom dia. Como é que ela fala? Bom dia... Para começar seu dia feliz. Ela gente, dá um grito assim atrás linda. de mim. Bom dia! Para começar o seu dia feliz. Ela é um uma encanto, fofa. Assim. E que idade ela tá? Então, agora no domingo ela faz 8 anos. Ela é pequenininha, todo mundo acha que ela tem 6, 5, 6, mas ela já tem 8. É que ela é miudinha. Ela é uma fofa, ela é carinhosa. Ela sabe o que ela tá fazendo na frente da câmera. Adora uma câmera. Sabe. Adora. Já é acostumada. Se eu pegar o celular, ela já pergunta. Você vai gravar alguma coisa? Às vezes eu digo, vou, mas é rapidinho. Ela, por quê? O que você quer? Ela, não, só quero saber se eu posso dar um oi para as meninas. Porque tem criança que não gosta, que se esconde. Ela adora. Né? Se deixar, e o teu filho não aparece muito, né? Não suporta. De vez em quando tu mostra às vezes um pouquinho. Ele faz. Deve ser um acordo aí. Mãe. Ele tá com que idade? Ele faz agora, fevereiro, ele faz 18. Já é um adulto, né? E aí eu pergunto, filho, esses dias eu acho que eu fui mostrar o gatinho e ele apareceu, ele olhou pra mim e falou, eu não acredito que você tá me gravando. Ele, tô todo descabelado. Eu, filho, você tá lindo. Eles têm uma preocupação, né? Mas eu queria perguntar dos filhos, porque como a Heleninha é mais novinha, agora vamos entrar no assunto mesmo, né, da bariátrica. Ela já tinha quando tu resolveu fazer a bariátrica? Ela Quanto foi um tempo dos... faz? Então, eu fiz... fez 2 anos e 2 meses bem que eu recente, fiz a bariátrica. Aspas, mas Isso. Né? E um dos motivos de eu ter feito foi por causa da Heleninha. Por conta da Heleninha.
Então, daí eu ouvi essa tua história na live, da Antônia. E eu queria que tu contasse isso, assim. Eu me emocionei vendo, né? Porque é forte a mãe contando, né? As coisas que levaram. Mas eu queria que tu contasse, assim. Porque as pessoas, às vezes, têm vontade, não têm coragem. Mas assim, a pessoa, às vezes, tem vontade, não tem coragem. Acha que não precisa. Ou, no teu caso, eu vi que tu dissesse, né? Que realmente chegou um momento que eu precisei. Tu já tinha feito outras dietas. Dani, se tu me perguntar quais dietas quais tu eu não fiz, fizeste? É mais fácil tu me perguntar qual eu não fiz. Mas chegou um tempo, assim, ó, eu nunca fui uma criança magrinha, nunca. Sempre fui aquela criança cheinha, de adolescente eu era cintura fina, quadril largo, colchão, que o meu maior problema é quadril, coxa. Tipo, eu perdi até agora 57 quilos e eu ainda tenho um quadril largo, coxas grossas e tal. Afino tudo. Eu tenho que secar muito, assim, pra olhar e falar, minha perna e minha coxa, né, bumbum tá do tamanho que eu gostaria. E assim, adolescência eu já tinha aquela coisa de, colchão. Depois que eu casei, aí eu acho que a gente dá aquela relaxada, assim, e daí a coisa vai assim, ó, o problema é que a gente vai deixando. Tipo, engordei 2 quilos. Tudo bem, recupero, vou atrás do prejuízo, corro atrás do prejuízo depois. Engordou mais 1. E é aquela coisa assim, ó, né? Se tu engordar todo mês 1 quilo e deixar para depois, no final do ano você engordou 12 e não enxergou. Porque é sempre só mais um pouquinho, né? Ou então chega na fase que não quer mais saber quantos. Exatamente. Né? Porque daí a balança é escondida de casa. Eu tive essa fase. Briga com a balança. Não quero mais. Vou esconder isso. O que aconteceu? Teve, acho que deixa eu pensar aqui. 2012, por aí, surgiu aquela febre do Dr. Dukan. Sim. E aí teve a dieta Dukan. E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, eu acho que eu consigo fazer essa dieta. Mas já tinha assim, ó, se tu me perguntar, Lili, tomou remédio? Tomei. Tomou sibutramina? Tomei. Tomou obesonon, obesomed, nananana, chá de não sei o quê, a sopa da cebola, 15 dias tomando sopa. Eu fiz tudo, tudo. E aí eu ficava naquele efeito, emagrece, engorda, né? Sanfona. É aquele efeito sanfona. E aí eu conheci a dieta Dukan, comprei todos os livros, ganhei livro, né? Que aí o Dr. Dukan lançava os livros e tal. E aí eu comecei a fazer a dieta. Então eu passei 2 anos quase, 2 anos praticamente. Eu pesava na época, que daí eu peguei a balança de volta, nessa época, para ter ideia, eu estava pesando 116. E daí, durante 2 anos, onde eu ia, eu levava a minha marmitinha. Mas a Heleninha já tinha nascido? Não. Ela não tinha nascido ainda. Não, eu tinha só o Gabriel. Tá. E aí, eu carregava essa minha marmitinha. Eu não comia nada de gordura, nada de fritura, nada de trigo, nada de açúcar. Então, teve uma época... comer só a tua própria comida. E aí, teve uma época que nem na dieta do Dukan tem umas fases assim, que tem uma fase que nem fruta tu come. Proteína pura, depois proteína e legumes, essas coisas assim. 2 anos eu passei e eu perdi 47 quilos naquela época. Nossa. Quando eu perdi 47 quilos... E tu conseguia ter vida social? Conseguia, porém eu era a chatinha que chegava com ela. Vinha chatinha com a marmita dela. Né? Porque era desconfortável, porque as pessoas olhavam e tipo... Mas eu acho pior não participar, né? Mas eu ia tranquilamente. Manter a vida social, o pessoal né? olhava e dizia, mas eu tenho pena de tu estar comendo. Fica tranquilo, eu tô aqui com vocês, pra mim tá ótimo. E eu consegui, perdi 47 quilos. E daí, sabe aquela fase que tu olha assim e fala assim, ó... tá bom assim, mas eu queria perder mais 3 quilinhos para fechar 50 quilos perdidos. Tá. Menina, e eu aqui, sofrendo e tentando segurar, secando. Tu fazia academia? Na época, não. Era caminhada. Na verdade, eu sempre odiei academia, exercício. Tenebroso, né?
E aí, mas descobri a dieta do Can ali, vamos naquela ali. E aí, eu queria perder esses 3 quilos que não largavam de mim de jeito nenhum. Porque chega uma hora que, acredito, né? Que estaciona, né? Ainda mais com 47 quilos, né? Uma mudança metabólica uma pessoa, gigantesca. Né? Tira uma pessoa. Sim. Isso. Aí, eu descubro que eu tô grávida. Foi aí que eu descobri. Não foi planejada? De jeito nenhum. Tinha até a brincadeira de que tinham os bebês do Can. Tinham uns grupos que a gente participava, a gente falava que eram os bebês do Can, porque a mulherada que estava fazendo do Can, mas aparecia mulher grávida de monte. Aí eram os bebês do Can, a gente falava que eram os bebês do Can. E aí, quando eu descobri, eu já estava entrando para o 3º mês de gravidez. E, Dani, foi assim, para mim, naquele momento, sabe quando te tiram o chão? Pensei assim, nossa, eu batalhei 2 anos e eu vou perder isso tudo agora. Porque tu não pensava propriamente na criança, tu pensava que tu eu ia pensei engordar. que, tipo, vou engordar. Pronto, passei esse trabalho todo e vou engordar tudo de novo e tal. E, na verdade, eu só aceitei essa minha gravidez no 5º mês de gravidez. No dia que a Daisy me mandou uma mensagem, um vídeo, eu chorei tudo que eu tinha para chorar, porque eu falava, gente, se eu contar a história da minha gravidez, assim, das vezes que eu fui até a farmácia comprar testes, e eu fazia os testes e eu não queria acreditar, e eu cheguei a olhar para a moça da farmácia e falei assim, tô guardando esses testes, porque, olha a loucura, porque eu vou processar o laboratório desses testes, e eu processo até a farmácia. Chegou um dia, eu cheguei lá, tipo, depois de comprar, acho que 4, 5, 6 testes, a moça botou a mão no meu ombro e falou assim, ó... Querida. Vai fazer um testezinho de sangue, amor, vai. E eu com aquele ódio no coração, eu olhei pra ela assim, ó, eu vou. E volto. Mas eu volto pra vir te mostrar o teu negativo. Pergunta se eu passei mais na frente. Nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu, a mulher tá não esperando passo. até hoje. Vai fazer 8 anos. Tá esperando até hoje eu aparecer. Eu tenho vergonha, eu passo na frente da farmácia e penso, será que ela trabalha aqui ainda, meu Deus? E daí tu relaxou na gravidez. Tu esqueceu dos 3 quilos que faltavam. Acabou. E da dieta do Can. Todo mundo fala, né? Tipo, não, imagina, tá comendo, tem que comer por 2, tem... Enfim. Que bela besteira essa, né? O meu médico dizia, tu tem que comer por 1 e por aquele grãozinho ali. Depois foi aumentando. Não é por 2, não tem nada de 2, não é isso. E aí, né, tive a Heleninha e a gente vai deixando, tipo, agora não é hora de voltar a fazer dieta. E vai deixando, e vai deixando. O que aconteceu? Chegou um momento, e a Heleninha foi crescendo, e eles vão... pedindo uma energia eles demandam muito que com um corpo de 116, 120, eu cheguei a 125 quilos. E qual que é a tua altura? 1,62. Com o corpo de 125 quilos, quando ela dizia, energia, mamãe, senta aqui para brincar comigo. Eu sentava, Dani. Mas eu sentava pensando assim, ó, Jesus, tomara que chegue alguém para me ajudar a me levantar daqui. Porque eu não tinha energia, força para levantar. Eu trabalhei muito tempo com... E aí, trabalhei com comida também, com salgado, com congelados, com bolo. Queira ou não, você tá sempre com doce. Em pé também. E trabalhando o dia inteiro. Às vezes eu acordava... Teve noites de eu virar à noite e dormir às 3 da manhã para acordar às 6. E na minha casa, a cozinha é embaixo, né? Separada, assim. E tem uma escada. E a hora que eu terminava o serviço, eu olhava para o meu marido, eu dizia, olha, é até pecado eu falar isso, mas a única vontade que eu tenho agora é de amputar os meus pés. Eu falava essa frase para ele assim, ó. A sola dos meus pés estavam em brasa. Era muita dor, muita dor. Chegou um ponto que eu falei assim... E tu tinha essa consciência que tinha relação... Com o teu peso. Com certeza, com certeza. E nessa época tu não fazia acompanhamento de nutricionista? Nada. Tu relaxou. Relaxou. Tu tipo, deixa a vida me levar e vamos embora. E daí, tipo, lá dos 116 eu passei para 73 e de 73 eu cheguei a 125. Tá. E assim, durante os anos foram se passando e eu fui...
Ai, gente, 2, 3 quilos. Ai, nem tinha balança em casa. Sim, daí já não pesava mais. Larga a mão. E daí é tipo, opa, essa calça não cabe mais. 50. Até porque daí, com o meu tamanho, calça já não dura mais. Porque quem tem colchão, quem tem... Vai abrindo, né? Vai abrindo, aí tu vai lá, tipo, é 50. Essa deve ser forma pequena, foi 52. Eu cheguei a usar 54 apertado. Tipo, de olhar e falar, opa, vai ter que ser, a próxima tem que ser 56 se eu não fizer nada. E tudo isso, tinha alguém que te alertava? O teu marido, de repente? Ou alguém da família? Meu marido nunca se importou quando eu falava assim, preciso... Sabe aquela coisa de, vou fazer dieta? As minhas dietas eram assim, começava na segunda, terça, quarta, quando chegava na quinta... Relaxava. Porque daí, às vezes, tinha trabalhado tanto que a gente olhava e dizia assim, eu mereço, né? Chega, eu não vou... E aí, fica naquele um ciclo que não acaba. Tipo, começa segunda, terça, quarta. Quinta, relaxou. E esse peso foi acumulando. E daí a Heleninha pedia pra tu passear com ela? Esse foi pra correr. Mãe, quero andar de bicicleta. Uma criança andando de bicicleta, você tem que correr atrás dela. Eu não dava conta. Mãe, vamos andar de patinete? Ela andando de patinete e eu querendo correr atrás dela, acompanhar ela. Não tinha fôlego. Foi ali um dia... E eu sempre pensei assim, meu Deus, eu vou ter que chegar ao ponto de fazer uma bariátrica. Nessa época tu já pensava? Eu já comecei a pensar. Porém, eu conheço algumas pessoas que fazem, e uma pessoa me falou assim, eu falando assim, que legal, né? Fez, tal. Você tem plano de saúde e tal? Eu falei, não tenho plano de saúde. Nossa, mas é uma cirurgia muito cara. Quando me falaram assim, mas tipo, cara, quanto? Alguém falou assim, tipo, é uma cirurgia para mais de 100 mil reais. Falei, Na minha mente veio assim, eu não tenho condições de fazer isso. Para ti não tinha mais alternativa nenhuma. Teria que ser a bariátrica. No momento, era a única saída que eu via, assim. Porém, eu pensei, né? Esse dinheiro, eu tinha outras prioridades. Eu tinha uma filha a mais em casa, uma casa com 2 quartos. Começamos daí a mexer na casa para fazer um quarto a mais para Helena e tal. Eu falei, eu tenho outras prioridades. Eu não posso tirar isso dos meus filhos, porque na minha cabeça era pela minha vaidade. No momento. Tu não pensava na tua saúde? No momento, não. Na tua disposição, né? E eu acho que isso também é algo muito confuso, fica muito confuso na cabeça das pessoas. É um conflito, né? Conflito. Exato. O que eu tô fazendo pela minha saúde e o que é só pela estética. É uma caminhada, né? É difícil mesmo. É muito difícil. E aí eu conheci uma outra pessoa que fez. E um dia conversando com ela, eu falei, nossa, tu fez, que legal. Eu falei, tu tem plano, tal? Ela falou, não, eu não tenho plano. E aí ela me contou como ela fez, eu falei, sério? Me falou o valor. Eu falei, se for esse valor aí, eu consigo. Posso pensar. Falei, com quem você fez? Ela, com o Dr. Joel. Eu digo que o Dr. Joel é o meu anjo da guarda. Ai, que legal. Dr. Joel é meu anjo da guarda. E ela também foi. Ela também. Ela também. E aí, eu falei assim, eu vou marcar uma consulta com o Dr. Joel. Se não der certo, eu só perdi o valor da consulta. Fui lá, marquei a consulta com o Dr. Joel. E aí, conversando com o Dr. Joel, olha como que eu parei e falei, nossa, a ficha caiu. Dr. Joel me falando tal, ele fez umas contas lá, ele falou, não, olha, pelo teu peso, né, aqui, pelo teu IMC, eu já tenho indicação para tua bariátrica. Tu podes fazer. Me falou sobre os métodos, me explicou tudo direitinho. E aí eu olhei para ele e falei, mas Dr. Joel, tem um problema. Eu tenho medo de morrer nessa cirurgia. Porque era o que todo mundo fala, é o que sim, todo mundo fala. Sim, as pessoas me olhavam, quem eu falava de, tô pensando em fazer bariátrica, a pessoa falava, mas se tu morrer na mesa de cirurgia... E querendo ou não, é uma cirurgia extremamente invasiva, né?
Então, Muito perigosos. Perigoso, né? Bom, qualquer Qualquer cirurgia a gente cirurgia já tá ali, tem né? riscos. Tem riscos. Todas. E aí o doutor Joel me olhou assim, e ele me falou uma frase que ele olhou para mim e fez assim, ó. Tá, mas para e pensa bem. Qual a diferença de você morrer na mesa de cirurgia, te dar um infarto, te dar alguma coisa e agora você morrer aqui na minha frente? Meu Deus. Porque só faltou ele me dizer assim, porque tu é uma bomba relógio. E aí aquilo me caiu assim, gente, é verdade. Ou é agora, ou não Eu faço preciso nunca fazer mais. isso não pela minha estética, mas Pela tua pela saúde. minha saúde. E daí parece que vem assim, ó, passa um filme na tua cabeça e aí eu pensando assim, tipo, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais brincar com a minha filha, eu não tenho fôlego para subir uma escada. Aí pedi todas as... Eu falei, realmente, doutor Joel, é isso aí. Daí tu recebesse apoio da família? Recebi apoio da família. Quando eu cheguei para o meu marido, ele falou, é isso que... Meu Deus, assim, ó, Porque é agora fundamental, né? dia 26 de setembro eu faço 25 anos de casada. Ai, que legal. O meu Bodas de marido, prata. em tudo que eu inventei e pensei em fazer até hoje, ele olhou para mim e apoiou. falou assim, ó, é isso que tu quer? Então, acho que vale a pena tentar. Que legal. Então, eu falei com ele, conversei com ele, falei, então, tô pensando em fazer. Ele, vamos atrás, vamos ver, olha, tem esse valor, falta aí um valor, vamos correr atrás. E daí também tem a questão do tipo de bariátrica, né? Porque tem Exato. vários tipos, né? Tem, que eu conheço, o sleeve Tá, e a bypass. tá. Bypass é a que tem um... Se eu tiver errada, me ajuda, Antônia, que a Antônia Pode- deve pode saber falar. melhor. Mas o bypass que eu fiz é quando tem a redução do estômago e tem ali um desvio, um encurtamento no intestino. Certo, né, é isso Antônia? mesmo. aham. E o sleeve, eu não estudei muito sobre o sleeve, mas eu acho que daí é quando não tem esse encurtamento, né? Isso, só esse E desvio. geralmente, pelo que eu notei, o sleeve ele é indicado para quem precisa de uma perda de peso menor. Ah, tá. Mas em todos os dois casos, a questão da alimentação, a questão da rotina pós-cirurgia são iguais? É muito parecida, Bem é parecida. basicamente igual, mas a mais feita é a bypass. É a o que bypass, mais fazem no Brasil, pelo menos. Aham. Foi a que tu fizeste? Foi a que eu fiz. E a alimentação, o pós, também é bem complicado, né? Começa já uma semana antes, Porque né? tem muito que trabalhar a cabeça, né? Tem, Dani. Tu chegou a fazer acompanhamento com psicólogo? Sim, Existe uma faço. equipe multidisciplinar? Sinceramente, tem que fazer. Quem faz uma cirurgia dessa inicia com esse acompanhamento Sim. multidisciplinar, que é nutricionista, a endócrino, né, o cirurgião que não largo agora. Quando completa 3 anos, eu tenho que voltar. Acompanha. E psicóloga. Vou ser muito sincera contigo. Eu sempre pensei assim, ó. Ai, gente, que bobiça esse negócio de psicóloga. Pra que eu vou sentar lá e ficar falando com essa psicóloga? O que eu vou lá falar pra ela? Gente, hoje eu te digo assim, ó. É fundamental. Sim. Fundamental nesse processo. Porque tudo começa aqui, né, Se na tu não cabeça, estiver bem né? aqui, a coisa não vai funcionar. Por isso que antes eu comentei que eu trabalho com comportamento alimentar. E em alguns livros, assim, a gente até encontra a nomenclatura terapeuta nutricional, né? Porque a gente trabalha muito a relação da pessoa com a comida, né? Então, tem muitos psicólogos que também trabalham nessa área, só que o psicólogo, ele vai trabalhar a tua relação com todo o resto. Então, você e o mundo inteiro e todas Sim. as tuas histórias ou relações. E a gente, né, pelo menos na nutrição comportamental, a gente trabalha a tua relação com a comida, né? Então, pensando em bariátrica, ou até um emagrecimento sem cirurgia, ou com o uso de medicamentos, é essencial ter isso. Porque até na fala da Lili, ela comentou sobre as dietas que ela já fez e tudo mais, e a gente percebe que o que mais engordou ela foi as dietas, né? Porque teu peso máximo foi fazendo dietas. Sim. Então, por isso que eu sempre
trago isso nas minhas falas, nos meus atendimentos, no meu Instagram, é que fazer dieta, na maioria das vezes, não é a solução. Né? Porque mexe muito com a nossa cabeça. Até a própria proibição, né? Então, para ti... A restrição é complicado. Quando você volta assim... Nossa. Eu falo que a restrição gera compulsão, né? Porque quando Com você larga certeza. aquilo... Forte. Quando você... Ai, parei, acabei a dieta. Ou senão, tipo, eu quero perder os 6 quilos lá. Acabei aquela dieta, parece que você quer compensar. Tudo que Tudo. evitou, tudo Então, que tipo, deixou de fazer. a impressão que eu tenho é, quanto mais eu restringo, mais vontade, com mais força vem essa compulsão, sabe? E a gente até imagina, assim, um ciclo vicioso, né? Que nada mais é do que você tentar entrar num padrão, né? Pensando no padrão de beleza, né? Claro que a saúde também, em alguns casos, é... indicado que a pessoa tenha essa perda de peso, principalmente, né, 125 quilos, não tenho o que discutir, mas o que acontece é que a pessoa, ela começa a ter essa insatisfação corporal, e aí ela busca uma dieta, né, uma dieta restritiva, e a partir disso ela proíbe tudo que ela gosta, que normalmente é doces, carboidratos, né? E tenta viver uma rotina que não faz sentido. E até isso que você comentou sobre o comer social, né? Quão importante é a gente estar em ambientes com outras pessoas, né? E imagino que também é difícil você estar aqui, por exemplo, e, nossa, queria muito esse docinho, mas eu não posso, né? E isso vai gerando essa proibição, e a partir da dieta, a pessoa, ela vai chegar lá na sexta-feira, né? E ela vai dizer assim, vai descontar, porque na sexta-feira, ou no sábado, no domingo, gera na nossa cabeça meio que, bom, eu já me esforcei tanto. As calorias não né? contam do sábado e do Parece domingo. que não conta, né? Porque imagina... Só na balança a gente enxerga depois. É bem isso Tu aí. já tá cansado do trabalho da semana. E aí envolve já esse descanso, né, mental ali. E aí você vai pensar assim, bom, vou aproveitar, né? Na segunda-feira eu volto. Mas aí é sempre. Aí chega ali, chuta o balde e depois, novamente, ali no começo de insatisfação corporal. Dieta, restrição, compulsão. Volta todo o ciclo. Tudo. Por isso que no comportamento alimentar, no comer intuitivo que eu falei, a gente tenta cortar esse ciclo, né? Para que isso pare de acontecer. Então, a gente realmente luta contra essas dietas. E mesmo que isso não tenha por objetivo somente o emagrecimento, tem toda essa relação com a comida, mas na maioria dos casos acontece o emagrecimento, porque você para de ter esses excessos, né? Então, isso é muito importante. Pensando na bariátrica, eu atendo algumas pacientes e eu piso muito nessa tecla de aprender a comer as coisas da maneira mais saudável e sem restrições, né? Tu já me viu falando isso 1 milhão de vezes. E por isso que o nome do teu Instagram desperta muito nas pessoas, né? Porque Bari Bem Vivida, quer dizer, a Lili, ela fez a bariátrica, né? Ela conseguiu, ela venceu aí essa vontade que Primeiro ela tinha. o medo, né? Com certeza, Primeiro porque medo, isso aí depois... eu acho que tem vários caminhos aí, Verdade. né? Tem a questão financeira, tem a questão do medo, tem a questão do pós. Verdade. Porque tu tem que ter alguém que te ajude. Sim, o pós é pesadinho, assim. Sim. Passar 15 dias com... 15 dias com aquele um copinho né? de 50 ml. A cada meia hora você tem que tomar um copinho de 50 ml, porém você tem que demorar 25 minutos para tomar esse copinho. Ah, tem isso também. Tem isso também. Então você vai tomando de golinho. Eu passava o dia. E essa orientação quem dá é o médico ou o nutricionista? Nutricionista. Ah, certo. A Nutri que faz. E aí, nossa, os primeiros 15 dias parecem eternos, assim. E daí eu criei um mecanismo para, tipo... eu recebo muita reclamação, assim, de Lili, pelo amor de Deus, não aguento mais a dieta líquida. E eu falo, olha, eu criei uma estratégia que eu fazia um risquinho, né? Num caderno. E eu fazia o risquinho e dizia assim, ó, esse dia eu venci. Quando acabava o dia, ó, esse dia eu venci. Então são dicas e as pessoas também se inspiram em ti, porque estão vendo o teu pós, aquela pessoa que disse pra ti, né? Não vai ser legal, vai cair teu cabelo, tu vai ficar feia. Eu olho pra ti, eu te acho tão linda. Acho tu tão de bem com a vida. Não, mas É mesmo. Ó, quando ela tá ali, ó, toda produzida fazendo aqueles provadores, a vaidade volta. Sim, Né?
Dá uma... sabe? A Lili de antes faria um provador? Nunca. Pois é. Nunca. Né? O provador, para quem não sabe, ela trabalha com Instagram, então ela trabalha com lojas, que daí contratam, ela vai lá, mostra os tipos de roupas, né? Então, não faria nunca. A tua autoestima... Nem mal aparecia, se tu procurar fotos minhas, tu não vai encontrar pouquíssimas. Pra resgatar, assim, sabe aqueles... fazer um antes e depois, pra mim resgatar fotos foi de difícil. Um antes e depois foi bem difícil. Porque ou eu estaria bem atrás das pessoas, ou eu não ia tirar foto, eu não aparecia. Tu ia dar uma desculpa de não querer aparecer, né? Que geralmente acontece isso. Agora eu quero que tu me conte aqui pra gente. Eu ia dizer me conte, mas ela tá contando aí pra um monte de gente. Lili, conta pra gente a diferença. E o que tem de diferente da Lili de antes da bariátrica e a Lili de depois da bariátrica? Olha... É uma pessoa totalmente diferente, né? Primeiro que eu tirei de cima mudou, de mim né? praticamente uma pessoa, né? A minha mãe pesa 57 quilos. Oh. Então eu digo, mãe, perdi uma nina. Eu digo, olha, perdi uma nina. Mudou tanta coisa, Dani, assim, ó, vitalidade, a vaidade. Eu não tinha mais vontade de me arrumar e tal. Primeira coisa, exercício, hoje em dia... Fala pra gente se tu faz hoje academia. Então, eu nunca gostei. Não fazia. Academia era assim, eu me matriculava... Pagava e não ia, né? Porque todo dia tinha uma desculpa e era um local que eu não me sentia bem. Porque você vai pra academia, eu passava ódio, porque eu olhava, passava as menininhas... Tudo gente bonita. Magrinha, gente bonita. Eu pensava, meu Deus, se eu fosse magra assim, mas eu não ia botar os pés aqui dentro de jeito nenhum. Era esse meu pensamento. E é de muita gente, né? Por isso que eu sempre falo que é um ambiente um pouco tóxico, às vezes, né? Eu acho. Então é bem complicado. Todo mundo bonito, tirando foto no espelho. Maquiada. Então, maquiada, eu me dava ódio. Eu queria bater na fulana. E aí, tipo, me matriculava, não... Sabe qual é a coisa? Não vingava, não continuava. E na questão com a bariátrica, o Dr. Joel me fala sempre assim, tipo, olha, coloquei a maquininha em você para funcionar, mas o controle tá na tua mão. Ai, que fala... Então, o que acontece? Ele fala, olha, para manter essa tua bariátrica funcionando, o que eu preciso? Hábitos saudáveis, alimentação saudável e exercício. Ele fala, olha, o mínimo que seja, mas pelo menos movimento, 20 minutos. E aí, assim, Só que eu vou te dizer, tu é ousada, né? Porque, o movimento dela se transformou, ela é crossfiteira, gente. Se eu te falar que foi o único lugar até agora, assim, que eu olhei e falei, nossa, isso aqui eu me identifico. Olha. Seria ideal eu fazer musculação também, tá? Inclusive, eu tô matriculada. Não vou fui poucas vezes. Mas musculação é um exercício, a gente sabe que é importante, principalmente para o bariátrico. Mas é um exercício, tipo, maçante, assim, solitário. Tu vai lá e faz a mesma coisa. Aquilo para mim... né? Aquilo para mim é uma tortura, praticamente. E aí... Daisy, né, me puxando, a Daisy fazia crossfit, onde eu faço agora. E aí ela falou, amiga, não quer ir lá fazer uma aula experimental? Eu falei, eu vou. Detalhe do horário, né? 6 horas da manhã. Olha só. Mas isso também é uma estratégia que eu consegui, assim. E aí eu fui fazer a aula. Experimental. E aí, sabe o que aconteceu? Eu sou muito do desafio. E é um negócio que... Toda aula, todo dia tem um WOD, a gente fala, né? Diferente, é um WOD, né? Que é o trabalho lá do dia, o que a gente tem que fazer no dia. E aí tem uns desafios. E aí, aquilo foi tipo, não consigo agora, mas eu subir na corda. Meu sonho era subir a corda. Agora eu já subo na corda. Gente, então, olha só, ela não conseguia levantar do chão quando brincava com a filha. E hoje tu tá subindo na corda. Eu subo corda, eu giro pneu,
Como é Muda importante pneu. essa rede de apoio, né? Dela te Muito. convidar e de a gente experimentar outros exercícios. Porque eu escuto muito de que, eu não gosto do ambiente academia, Não gosto, eu não mas gosto. sem nem experimentar, digamos. Exato. E aí tem tantos exercícios diferentes que dá pra fazer, né? Hoje em dia, assim, a gente vê tantas modalidades, Tem ou até gente uma que caminhada. se identifica com a dança, por exemplo. Então eu acho que tanto na alimentação quanto no exercício tem que ter pelo menos no exercício, claro, às vezes o ir até lá é difícil, não dá pra dizer assim, molezinha, né? Mas incluir tem na que rotina. gostar, tem que gostar, né? A rotina é importante. Ô, Lili, e o que todo mundo falava, né? De que cai cabelo, que tu ia ficar sem cabelo, que a Dani, tua pele ia ficar ruim. Suplementação, eu digo assim, ó, é o segredo. Porque o povo quer fazer bariátrica. Ai, vou fazer bariátrica. E aí acha que o milagre... Por um tempo, Dani, o milagre vai acontecer sozinho. Porque a tua anatomia e fisiologia foi mudada. Vai acontecer. Porém, chega um momento que não tem jeito. O bariátrico que não faz exercício, aí fala assim, ó. Muitas pessoas vêm me perguntar, tá, mas você já fez plástica, já fez reparadora? Eu não fiz nenhuma reparadora ainda. Nada. Só que o exercício, o que acontece? Você vai emagrecendo, tem pele sobrando? Claro, Tem. imagina. Porém, é diferente de quem, do bariátrico que fez a bariátrica e não faz exercício, não suplementa, não se alimenta direito, e de quem faz a coisa certa, tá fazendo exercício, tá se alimentando legal, tá suplementando. As pessoas me diziam assim, ó, você vai ficar careca. Eu tive lá a época de cair o cabelo, Sim. que é o tal do eflúvio telógeno, né? Que fala que é aquele estresse pós-cirurgia do terceiro, quarto mês ao 7º mês. Assim, e pentear e você vê o cabelo caindo. Mas eu nunca tive falta Daí grande tem os de suplementos, cabelo. no Aí caso. tem Tudo suplemento. isso pra não acontecer. As pessoas Sim. falam, ai, mas vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Não eu é não tomo remédio. Eu tomo vitaminas. E essas vitaminas, elas são muito importantes antes e depois para sempre, né? Porque toda essa anatomia, essa fisiologia do corpo que mudou, essa parte do estômago, ele é uma porta de entrada para muitos nutrientes. Então, por exemplo, todas as vitaminas que precisam de gordura para ser absorvida, A, D, E, K, elas começam a ficar prejudicadas porque essa gordura já está reduzida tanto na ingestão alimentar, né, quanto no estômago mesmo ali, então nessa acidez do estômago que também está modificada, e algumas vitaminas elas precisam, como a B12, né, o ferro, elas precisam dessa acidez estomacal para ser ativada e absorvida. Então até a Lili faz reposição muitas vezes. Uma vez por mês. A alimentação não é capaz de suprir tudo isso. Tem que Na ter bariátrica, suplemento. não. Isso. Sim, porque o trato gastrointestinal ele foi modificado. Então, a suplementação, ela precisa ser uma boa suplementação com os nutrientes que sejam bem absorvidos, alguns até sublingual, alguns pela via intramuscular. Eu tomo endovenosa. o ferro, né? Aham. Tomo ferro uma vez por mês, tomo a B12 uma vez por mês, e daí eu tomo as cápsulazinhas, daí vitamina D, vitamina K, cálcio, Muitas. magnésio. E várias. acompanhamento sempre. Sempre, é essencial. Então, acompanhamento, faço os exames, né? Se precisa ajustar alguma coisa, é ajustado. E aí as pessoas me falam assim, ó, ai, mas aí tem que tomar esses remédios. Aí eu falo, gente, não é remédio. São Sim, vitaminas. isso. E assim, ó, e qual a diferença de você tomar? Ai, mas aí fica preso a essas vitaminas. Gasta, né? Gasta, mas eu gastaria se eu fosse tomar aquele monte de remédio para regular minha pressão, Claro, para gente. a gordura do fígado, para não sei o quê. Então, Bom, tu tava certa do que tu queria fazer, do que Exato. tu queria pra tua vida. Tu não queria aquela Lili de antes, que tu queria uma nova Lili. e eu sei que eu não quero mais voltar de onde eu vim. Por 2 isso, anos e quanto tempo faz? 2 anos e 2 meses. E o teu peso se permaneceu? Continuo mantendo, perdi 57. Assim, eu quero
perder mais 3 quilinhos. A gente sempre quer um pouquinho mais. Mas tu também faz academia, tu também cuida com a tua alimentação, porque eu vejo, às vezes ela posta, às vezes ela coloca um pratinho de sobremesa. Hoje o meu almoço é num pratinho de sobremesa. Eu adoro quando ela fala isso. Isso é bem legal, porque precisa ter, né, essa redução da louça, para que você veja o prato e também goste de ver ali, porque imagina, tu pega um pratão assim, só com um pouquinho de comida, isso também... Gente, bate um desespero. Você olha e fala, meu Deus. E tu dá muita dica ali, a das verduras. Mas assim, gente, não se enganem, o bariátrico come bem, tá? Eu já pesei, tipo assim, ó, dependendo do que é, da consistência, de volume, você dá conta de comer um prato de 300 gramas, que é um bom prato. Tem muita gente que vomita. Tu passa por isso? Nunca vomitei. Uma dos meus pedidos pro Dr. Joel foi assim, ó, Dr. Joel, eu tenho pavor de vomitar. O que eu tenho que fazer para isso não acontecer? Porque eu escutava muita gente falar, ai, tô comendo e coloco uma garfada a mais e volta tudo. Esse era o meu medo. Logo que a gente opera, eu digo que eu tinha um sinal. A gente tem um sinal de estômago cheio. Logo que a gente opera, eu sentia uma leve dor no abdômen, assim. Parecia, eu tava comendo e parecia que tocava, era um botão. Eu dizia que, olha, tocou o botão. E eu sentia um desconforto. Ali eu parava. Entendi. Sempre tinha sobrava. O teu sinal. Tu Exato. sabia a hora Hoje em de dia parar. o sinal mudou. Hoje em dia eu tô aqui, tô comendo. Sabe quando você tem aquela... Opa, vou ficar gripado. Que começa aquela corizinha assim, ó, no nariz. O meu nariz, eu comecei a... O meu estômago tá cheio. E aí eu paro. Que engraçado, né? É o meu sinal, tipo, opa, daqui eu não posso passar. Então, daí, eu senti o meu nariz aqui, começou a ficar meio geladinho, molhadinho, eu paro. Ai, que legal. Pode falar. Eu ia comentar. E isso que tu falou, por isso que é tão importante esse acompanhamento psicológico, nutricional, porque imagina a pessoa com compulsão, com ansiedade, né? E vai lá e só opera. Né? E não dá continuidade com isso. Vai continuar com isso na cabeça. E aí deu o sinal, mas a pessoa, ela tá naquele negócio, eu preciso comer, Exato. eu preciso comer. Até preciso te falar o seguinte, a gente consegue comer mais, tá? Se eu ficar sentadinha na mesa, dar uma respirada, esperar 10 minutos, eu consigo continuar comendo. Tipo, é só dar um tempo para isso baixar, eu consigo continuar comendo. Então, por isso que eu digo, chegou naquele ponto, eu sei que é suficiente, afasta o prato, tira o prato da mesa ou sai da mesa, porque senão você continua. Agora veio na minha cabeça o teu Instagram, porque o teu canal de comunicação aí com as pessoas, né? Tu tem consultório aqui em Itajaí? Sim, eu atendo em vários lugares, na verdade. Eu atendo em 3 lugares aqui em Itajaí. E agora eu tô atendendo em Balneário também, num estúdio lá. Ai, que legal. Então, e online também, né? Isso. E no teu Instagram, a Lili tava falando das comidinhas, né? Tu tem dicas de receitinhas, comidas fits? Tu fala um pouquinho disso? Sim, o meu Insta, acho que eu nem comentei como que é. Pode falar. É Nutri Antônia Bianchi. Eu vou deixar o Instagram de vocês no... Joia. Na descrição. Oh, meu Deus. Eu comecei com o meu Insta já na faculdade, assim, no finalzinho da faculdade. Eu sou formada há 3 anos e meio. E bem eu sempre... novinha, né? E eu sempre gostei muito, assim, de postar, de estar ali, né? Então, eu posto algumas receitas também. Não sou Mas ela mostra também sempre, assim, o que ela tá comendo. até eu gosto durante... Porque daí inspira, né? Inspira. Porque a Lili inspira muito. Às vezes ela não explica a receita, mas só o fato de a gente olhar o que ela está comendo. Tu vê como o teu papel é importante? Muito. Né? A gente legal, olha, né? Mas às vezes a gente não tem essa consciência. Tu, de repente, sabe não que tem. quando eu recebo, assim, algum recado, eu fico assim, ó, nossa. Tá vendo? Meu Deus, gente. A gente não tem noção Eu acho do muito que a gente legal está quando ela fala do comunicando ali. pratinho. Né? Às vezes as pessoas falam assim... É uma responsabilidade. Tem dia que a gente que tá no Instagram, a gente tem vontade de desistir, né? Tem. Desistir. Quer ver quando a gente, tipo assim, ó, eu tenho a minha família, eu tenho as crianças, então eu Leva faço um tempo. bolo de chocolate. Eu já recebi um hater, gente, de que eu fiz um bolo de chocolate. Uau! E a pessoa me mandou assim, ó. Eu acho um absurdo ser bariátrica
ficar postando um bolo de chocolate, que não sei o que. Eu falei, olha, eu tenho filhos, eu tenho família, né? E assim, ó, hoje a minha dieta é livre. Se eu quiser comer o bolo de chocolate, eu posso comer. Vai comer. Né? Uma quantidade bem limitada, né? Que não me faça mal, porque hoje eu te digo que tudo que eu ponho na boca tem consequência. Tá? Não são só flores. Assim como a questão de não vomitar, de não ter dumping, né? Será que, isso eu vou perguntar para Antônia, quem vomita de repente é porque excede mesmo a quantidade que vai caber ali no organismo? Pode ser a quantidade e até mesmo essa síndrome de dumping. Também, a mastigação que você comentou dessa síndrome de dumping é porque o estômago ele fica muito reduzido. Então a absorção ela é muito rápida. E aí isso pode gerar uma hiper e logo uma hipoglicemia. E isso pode gerar até... tem a questão de hipoglicemia reativa e o dumping, que são muito parecidos, mas que têm tempos diferentes aí. E é tudo da questão da alimentação, principalmente do açúcar. Eu como açúcar, tipo, eu vou... tem um docinho ali, eu vou comer um docinho. Porém, eu tenho que comer ele fracionado, em pequenas porções, pequenos pedacinhos. E, gente, não sei se é com todo mundo assim, mas eu como um doce e a impressão que eu tenho é que, tipo, sabe quando você tá bebendo uma bebidinha, um vinho, alguma coisa, te dá aquele brilhinho, assim, de tipo, opa, acho que eu tô... Te dá aquela lezeirinha, assim, isso que eu sinto. Hoje, quem trouxe as comidinhas pra gente hoje foi a Cláudia e a Bárbara do Oliva Grazing Food. Ela falou muito em ti. Ela é maravilhosa, e quando ela chegou hoje aqui, ela disse assim, olha, esse brownie é bem pequenininho, eu sei que a Lili vai comer. Eu disse, vai comer. Querida, vou comer. A Cláudia é maravilhosa. Vou comer, Cláudia. Vou comer. E ela, assim, preparou com bastante carinho. Eu disse, olha, tem uma Nutri lá. Vai ter uma Nutri. Daí até torradinhas ou integrais temos aqui. E até antes você me pediu do Insta, né? Eu posto receitas, mas eu também tento trazer muito até desse meu dia a dia esse equilíbrio, sabe? Sim. Porque uma frase que eu tenho comigo sempre e que eu incentivo outras pessoas é comer de tudo, mas não tudo, né? Então saber que eu posso comer um brownie, que eu posso comer, enfim... Hoje eu tenho essa consciência. Exatamente. Só que isso não é fácil você chegar a esse ponto. Parece assim, simples, mas ter essa consciência alimentar é algo que ajuda muito a gente a conseguir manter uma saúde e um peso mais estável. Então, às vezes, né, as pessoas dizem assim, nossa, mas tem açúcar, a Antônia vai comer? Sim, eu vou comer, eu posso ir em qualquer lugar, comer qualquer coisa, exatamente, qualquer coisa que não vai ser algo que vai prejudicar minha saúde ou não, né? Então, isso sempre, o alimento, eu trago muito isso comigo, que vai depender sempre da quantidade, da frequência e do contexto que o alimento está inserido, né? Então, a gente está aqui hoje e ter um docinho aqui, está participando de um contexto, né? A gente está se encontrando. Agora, eu começar a comprar um docinho todos os dias depois do almoço é diferente. Então, esse equilíbrio que você encontrou após a bariátrica é muito importante para que você consiga estar ali, né? Maravilhosa, como sempre. Por isso que é importante falar isso para poder inspirar pessoas. Com certeza. O nosso objetivo hoje maior aqui é inspirar. Né? Porque ninguém vai dizer assim, ei, faça uma bariátrica. Não, ei, até se deu pra mim, hoje, vai dar certo pra ti. Hoje eu penso assim, eu gostaria de ter a mentalidade que eu tenho hoje, tipo, 15, 20 anos atrás, sabe? De, tem uma vida... Dá pra ter uma vida saudável, com exercício, Se me falasse assim, se alguém me falasse que aos 46 anos eu estaria fazendo crossfit, eu ia dizer, você tá maluca? Nunca! Entendeu? Então, Então, meninas, para as pessoas também conhecerem um pouquinho mais de vocês, porque a minha vontade é ficar só falando aqui. A gente ia ficar aqui 2 horas. E já fez 1 hora que a gente está falando, vocês sabiam? Passou muito rápido mesmo. Mas como eu quero que as pessoas também conheçam um pouquinho de quem é a Antônia, de quem é a Lili, eu vou fazer um bate-bola com vocês.
Ai, assim, ai, ai. bem rápido. Ah, ninguém sabe desse Ai, ai, ai. Eu não falei. Às vezes não dá tempo de eu fazer aqui no Dani Pod, mas eu quero, porque eu quero que as pessoas conheçam pelo menos um pouquinho, né? Que a gente falou da questão nutricional, a gente falou da questão da bariátrica, da questão da saúde, mas vocês têm aí uma rotina, um dia a dia, então vamos falar um pouquinho aí, tá? Eu vou falar uma palavra e vocês falam o que vem à cabeça de vocês. Tá. Para quem eu olhar vai responder primeiro, mas as duas vão responder, tá? Então vamos lá. Começar com a Antônia. Família. Amor. Base. Um hobby. Movimentar o meu corpo. Nossa, gente, que difícil isso. Aham. Bom, um hobby, uma coisa que eu gosto é o cozinhar. Acho que tem uma relação aí de amor com a família. certeza. Cozinhar, para eles sabe aquela sensação assim de, ai, meu amorzinho para eles? Então já vou puxar aqui, ó. Algo que tu não vive sem. Algo que eu não vivo sem. Hoje, Aham. assim, que eu não consigo mais viver sem. Ai, sem amigos. Ai, amigos, Boa. gente. A Antônia. Eu acho que momentos de lazer. Um medo. Eu tenho medo de perder meus filhos. Eu acho que é normal até de qualquer Nossa, mãe, né? com Que é uma... certeza. Eu acho que eu vou embarcar nessa, mas perder qualquer pessoa próxima a mim, da minha família, meu namorado. Algo que te irrite. Que tira a Antônia aí do sério. Meu Deus. Quando eu escuto pessoas falando de dieta, eu fico louca. Tá vendo, Lili? Ainda bem que nós não focamos nas tuas dietas. A gente focou no depois. Aham. E a Lili? que me irrita Gente, eu sou tão tranquila, Tranquila, que né? poucas coisas me irritam, assim. Desorganização, assim. Tava eu pensando gosto... nisso, porque eu tava olhando pra uma pessoa que tá aí pertinho de ti, que ninguém vê. Eu tava pensando assim, o que mais me irrita é a desorganização. Eu gosto das Carinha coisas da- programadinhas, assim, sabe? Claro. Ai, vou fazer alguma coisa tal dia. Eu começo a organizar dias antes. Aham, eu sou assim também. Uma palavra que te descreva. A Antônia é... Empática, eu acho. Empatia. E a Lili? Daria para escrever uma lista, mas eu acho que no momento, assim, ó, determinada. Olha. Uma inspiração. Uma inspiração. E hoje eu vou te dizer, assim, uma inspiração de pessoa, a minha nona. Olha. Quase 93 Ela é anos. viva ainda? Sim, 93 anos. Eu recebo uns 15 áudios dela por dia no WhatsApp. O WhatsApp dela bomba. Olha. É uma inspiração, sabe, de pessoa mais velha e com vontade de viver, que feliz, legal. pronta, assim, muito lúcida. É inspiração, a nona. Que legal. E a Antônia? Eu diria minha mãe, porque ela é muito, muito minha amiga, muito pra frente, muito... Qualquer pessoa que tá com ela sente essa energia boa dela, então ela é minha inspiração. Ela Eu mora aqui? colocaria aí a minha A mãe mãe junto também? também, porque a minha mãe era aquela mulher, assim, sossegadinha em casa, não Aham. terminou os estudos e, de repente, ela deu uma reviravolta aí também na vida, voltou a Vendeu estudar. até a casa sem falar pro marido? Mas isso ainda, ela era sossegadinha, ela ainda estava naquela fase sossegadinha, imagina o tanto que ela mudou. Ela também, tá? Inspiração na minha vida, Que a bom. mãe e a nona. E a tua mãe mora aqui? Ou lá? Não, lá em Jaborá, com Lá. meu pai e minha irmã. Então tá. Uma saudade. Eu tenho saudade do nono, que era... Ali na minha casa, eu digo assim que ó, na minha família, o esteio ali, a base era o nono, a nona, e eles sempre levantaram todo mundo, assim. E o nono morreu faz 10 anos, e sabe a pessoa que ia na tua casa, assim, e ele fazia de tudo assim, para tipo... abrir a geladeira e olhar se não faltava nada. E eu lembro, assim, de umas épocas difíceis que ele voltou na minha casa, dessa abertura de geladeira, que dele olhar e falar, opa, e depois ele voltar com Tá diferente, né? com a compra. Ele disse, olha,
passei lá e lembrei de trazer para ti. Então, tipo, ele cuidava muito de não faltar nada para ninguém, assim. Entendi. E eu cuidei dele até o último dia da vida dele. Então, Olha, ai, meu Deus. me faz falta. Olha que forte. Então ele nem viu essa tua mudança, né? Não viu. Que 10 anos. Não viu, mas a felicidade para ele era ver alguém gorda, bonita e vermelha. Italiano, né? Ele olhava e dizia, não, mas fulana Tem que ser gorda. é linda, Tem. gorda, bonita, vermelha. Tava muito magra, era doente. Então, para ele sempre foi linda. E a Antônia? Eu acho que eu nunca perdi ninguém próximo, então eu tenho saudade da minha infância e adolescência, quando as coisas eram tudo muito fáceis, a única preocupação Não era... precisava pagar conta. Não precisava pagar conta. A única preocupação era ir jogar bola, que eu era boleira, assim, né? E sair com as amigas e comer um salgadinho na praça depois. Então, acho que eu sinto muita saudade dessa fase. Ai, por isso que tem que aproveitar, né? Aham. E um sonho. Um sonho. Ai, ver os meus filhos realizados, né? Eu vejo hoje o Gabriel aí pronto para embarcar numa faculdade, ainda naquela ânsia de não sei o que eu vou fazer, mas eu acho que para uma mãe é muito ver os filhos realizados, né? A gente pensa mais neles. Mais neles no momento. E a Antônia? Meu maior sonho é conseguir viajar para, assim, muitos países, né? Eu e meu namorado, a gente tem esses planos, a gente vem organizando isso para, nos próximos anos, né, começar a explorar esse mundo, mas o que faz o meu coração bater forte, assim, e ter essa motivação para estar trabalhando, estar sempre por dentro das coisas, é para um dia conseguir... Talvez não todos os países, Sim. mas mas viajar viajar para é bom demais, muitos né? países. Viajar é Conhecer bom demais. cultura, comida. Então, até o teu Instagram, que é para ir experimentando ali, né? Eu acho muito legal isso. Eu gosto muito de experimentar coisas novas. Então, é meu maior sonho. Ai, que legal. Vai nos países e vai conhecer a culinária, vai conhecer Exatamente. o mercado, o que eles compram, E né? o meu Isso rolê é verdade. mercado, adoro. Isso é muito legal. Tava falando esses dias sobre isso ainda. Ai, gente, coisa boa falar um pouquinho assim com vocês, saber que vocês, né, têm essa carreira aí linda, que a Lili vai acompanhar sempre, né, Lili? Porque provavelmente os teus médicos, Nutri, não sei se tu ainda acompanha psicólogo. Acompanho. Vai estar sempre aí a saúde em primeiro lugar agora. Agora pensando sempre na tua saúde, no teu Com bem-estar, certeza. né? Manter tudo que tu conseguiu aí. Isso é muito legal, muito bom tu poder contar. A bariátrica te dá eu digo que a bariátrica te dá um novo caminho, né? Só basta tu seguir. Sim. Ninguém quer voltar Perfeito. de onde veio. Então, é seguir esse caminho e não pensar realmente em saúde. É isso aí. E eu queria agora, a gente sempre tem no final da nossa conversa, para as pessoas que estão aqui deixarem uma mensagem, ou uma frase, algo que te acompanha, ou alguma coisa para inspirar as pessoas diante de tanta coisa que a gente já ouviu aqui de inspiração, né? Mas eu queria que vocês deixassem um recadinho aí. Pode ser a Antônia primeiro. Ok. Que de repente a Lili aí Não, tá pensando. olha, Fala, a Lili. frase que veio... Não, deixa a Antônia falar. Tá, fala então, Antônia. O que eu vou deixar para inspirar outras pessoas é se colocar em primeiro lugar. Eu acho que a gente só tem um corpo, né? É a nossa casa no mundo. E se a gente não cuidar bem dele, ninguém vai. Então, não fazer nada com o nosso corpo que possa prejudicar a nossa saúde. E sempre lembrar que o mais importante é que você esteja se sentindo bem dentro do teu corpo. Não deixar com que toda a influência digital, estética, né, das dietas, elas atrapalhem. Que você saiba não maltratar o teu corpo, nem com restrições e nem com permissões demais. Né? Então, Perfeito. cuidar do corpo do jeito que ele deve ser cuidado. Não foi à toa que tu começasse a seguir a Antônia, né? E ela começou a te perfeita. inspirar. E não é à toa que vocês estão aqui hoje. Ai, eu fico Legal. muito feliz. Fala agora, Lili, qual é a tua Ai, meu Deus. mensagem? Então, quando tu falou em uma frase, já veio na minha mente assim,
a gente sabe, assim, que essa questão de exercício, alimentação, a gente tem dias que a gente não tá animada e que a gente não quer, não tem vontade. Bate aquela preguiça. E sempre que eu falo assim, ó, ai, amanhã eu não vou pra academia, eu não vou, tô cansada. Aí me vem na cabeça assim, ó, vai, Lili, vai. Porque ninguém tem a bunda que quer sentada em cima da bunda que tem. Isso aí, Lili! Amei. E olha, e eu vou dizer, eu não vejo ela dizendo que não quer, porque isso ela não fala no Instagram. Não, Ela tem fica dia. brava quando ela não acorda Nossa, pra ir. eu fico louca, É, gente. acontece louca. alguma coisa que ela perde o horário, ela fica brava. Mas sabe que me Que faz bom. falta. Me faz falta. certeza. Porque entrou na rotina, né? Mas gostei da tua É o frase. start do É. meu dia. É isso aí. Gente, quero falar um pouquinho também dos nossos patrocinadores. Deixa eu só falar um pouquinho, assim, bem rápido, né? O Oliva Grazing Food, que está sempre com a gente, não só aqui na alimentação, mas patrocina mesmo, porque para a gente conseguir fazer o podcast, a gente tem uma estrutura e a gente precisa, né? Temos a Di Pietro Salgados, não sei se vocês conhecem A Di Sheila. Pietro. Eu conheço ela há Conhece? muito tempo. Maravilhosa. Que já Maravilhosa. já me conheceu, não. Falava comigo quando eu estava lá nos Estados Unidos, já falava comigo. Quando eu cheguei aqui, a nossa parceria foi assim, direto. Casa K, que é uma loja de decoração, tapetes, lá no São Vicente, maravilhosa. Também comigo no podcast. Norma Antonioli. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu vivo falando da Norma é Antonioli. outra maravilhosa. Outra maravilhosa, que tem aí lingeries, que tem roupas de cama, pijamas, tudo coisas de qualidade. Temos a Maison You, que além de patrocinar o Dani Pod, a Maison You me veste. né? Eu vejo cada roupa linda. Sempre com um bom gosto, sempre com coisas lindas. Temos a Gold Vacation Homes. A Gold é uma empresa lá dos Estados Unidos que trabalha com casas de férias. Então, quem quer ir para Orlando, que não tem aonde ficar, que prefere ficar em casas ao invés de ficar em hotel, né, às vezes vai em família, contrata uma casa da Gold Vacation Homes. Ou também quem quer investir, comprar uma casa lá, eles também ajudam nisso. Então, vale a pena conhecer a Gold. Todos esses Instagrams vão estar aqui na descrição, tá? Inclusive de vocês. E também a Progestor Contabilidade, que tá aí, vai fazer 30 anos no mercado. Então, quem estiver precisando de uma contabilidade de confiança, Progestor Contabilidade. Também quero falar da Dicore. Sabe essas cortinas lindas que estão aqui? Fernando da Dicore. Então, assim, por trás de todo um podcast tem que ter pessoas que tem um nos time forte aí, né? Pra gente continuar, né? Para quem tá acompanhando, o Dani Pod, ele é quinzenal. Então, dois no mês, tem aí o episódio para as pessoas verem. Então, e a gente está bem feliz, está dando bem certo. Meninas, alguma coisa que vocês gostariam de falar que não foi falado? Eu sei que as pessoas que estão vendo aqui, elas podem ir lá no Instagram de vocês, ver um pouquinho do dia a dia, ver do trabalho, ver as coisas que vocês postam. Mas tem alguma coisa, assim, que vocês acham que seria importante não deixar de falar aqui? Não, eu só queria agradecer, né, a Ai, oportunidade que bom, de eu que estar aqui. agradeço. Adorei esse momento aqui com vocês, então é isso. Muito obrigada mesmo, foi bem legal. Ai, que bom. O que eu poderia falar, Dani, é assim, ó, ninguém tá aqui para incentivar, né, alguém a fazer a bariátrica. Eu acho que isso tem que ser uma decisão muito pessoal, primeiro, e bem, como eu vou dizer, Com o seu médico? aquela conversa com o médico para ver se realmente se seria indicado, né? Porque eu vejo pessoas assim que não são obesas, mas que às vezes estão com alguns quilinhos a mais e olham e falam, ai, mas eu queria fazer bariátrica. Tá. Ai, vou atrás para ver. Não pode banalizar, né? Isso, porque de repente, o que acontece também, né? A gente olha lá o meu Instagram, de repente fala, nossa, a Lili não passa mal, a Lili não... Sim, às vezes eu passo mal. Sim, tem coisas que eu como e não me fazem bem. Como eu te falei, nunca vomitei, mas, gente, o bariátrico tem outras coisas que não dá legal, às vezes. Então, assim, ó, ninguém tá incentivando. Mas...
tem outros meios, né? Como eu te falei, de repente, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria feito a bariátrica. É uma coisa que muda a tua anatomia, fisiologia, muda totalmente o teu corpo. Teu corpo não funciona mais como antigamente. Tanto que a gente vê pessoas falando que, tipo, passa mal, tem diarreia, tem vômito, tem... de repente, né? Pode acontecer, né? E tem ali todo um caminho a ser seguido para que essas coisas não aconteçam. Então, o que eu digo é, não negligencie a sua saúde e não desista, né? A gente não pode desistir da gente mesmo. Eu cheguei a um ponto de que eu estava ali quase desistindo de mim, de pensar realmente assim, ó, nossa, quem sabe se eu morresse... Eu cheguei a pensar algumas vezes, quem sabe se eu morresse, isso acabava essa... Mas não dá. A gente tem tanta coisa para viver, por isso que o meu Instagram lá é Bari Bem Vivida, porque tem muita coisa para ser vivida depois da bariátrica, ou quem não precisa de bariátrica, que se reconecte, né? Se resgate aí e que dá tempo ainda de se cuidar. Então, a gente está aqui para viver tudo de bom que Deus tem pra gente, então isso aí. Eu digo, força na peruca, né? E vamos lá. E vamos tocar o bonde. Toca o bonde. Vocês perceberam por que essas duas pessoas tinham que estar aqui hoje, né? Então, assim, quem tiver curiosidade, quem tiver mais vontade de saber um pouquinho mais aqui da rotina da Antônia, da rotina da Lili, entrem no Instagram delas, vejam, sigam, que vocês vão ter aí. Ó, se alguém chegar lá conversando, perguntando... Respondo. Não, pode deixar. E eu adoro, tá? Às vezes as meninas chamam, né? A gente bate papo. Eu adoro quando alguém vem assim, ó, tem as meninas que estão se preparando aí pra cirurgia. Sim. E aí elas me mandam assim, ó, Lili, marquei a minha cirurgia pra tal dia. Porque a gente torce, tô com medo. Junto, Eu sempre digo pra elas assim, olha, quando você estiver indo pra cirurgia, você me avisa. Me dá uma lembradinha aqui, que eu vou ficar aqui, ó. Faço uma oração e te mandando uma energia positiva. Essa que vai dar tudo certo. relação com os seguidores é muito importante. Fantástico. Se tornam amigos, né? Se tornam pessoas do nosso dia a dia. Realmente. Com certeza. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu sei que vocês têm todos os afazeres aí da vida de vocês. Vocês tiraram esse tempo. Imagina, eu fiquei muito feliz. Aqui. Eu muito mais. Não tenham dúvida disso. Eu fiquei muito mais feliz. Porque é um conteúdo que é muito inspirador, é um conteúdo necessário, é um conteúdo que muita gente busca e uma complementando a outra. Eu achei assim que ficou muito, muito bom. Ficou mesmo. E muito obrigada, tá? Mais uma vez. Agradeço, Dani. Obrigada. Gente, muito obrigada para quem assistiu até aqui. Agradeço vocês e até um próximo episódio do Dani Pod. Tchau!